Bom dia, estudante de ciências biológicas. Olá, vamos começar hoje a falar sobre estequiometria. Embora já tenhamos começado a falar, ok? Vamos identificar, já falamos já na aula passada, né? Mas hoje vamos falar um pouquinho mais. E na próxima aula também vamos aprofundar o assunto de estequiometria. Bom, hoje é uma aula prática, ok? Ah, convido a participar da aula ao mesmo tempo que eu estou explicando, fazer o procedimento onde estiver, ok? Bom, antes de começarmos nossa aula prática, vou falar um pouquinho sobre a estequiometria, o que já comentamos, e passar um pouco mais de detalhes a esse respeito, ok? Discutir um pouquinho sobre a teoria da estequiometria, tá? Bom, quais são os fundamentos da estequiometria? Já falamos sobre a lei das proporções múltiplas de Dalton. Então, significa o quê? Relembrando, se carbono reage com gás oxigênio, ok? Ele pode produzir tanto gás carbônico quanto monóxido de carbono, a depender das quantidades de carbono e de gás oxigênio, ok? Então, essa é a lei das proporções múltiplas, ou seja, a depender das proporções entre carbono e oxigênio, eu tenho um produto diferente, ou gás carbônico ou monóxido de carbono. Então, essa é a lei das proporções múltiplas. Mas Dalton, ele se baseou em outras leis para escrever essa lei, tá? Por exemplo, Lavoisier. Lavoisier, ele fez um estudo e conseguiu identificar uma peculiaridade dentro das transformações químicas. Que peculiaridade é essa? Identificou o seguinte, que durante um fenômeno químico, uma transformação química, tá? Não há alteração de massa. Ou seja, a massa total de um sistema onde ocorre a reação química se conserva, tá? Não há alteração da massa total do sistema, tá? Por isso é intitulada Lei da Conservação das Massas. Como que Lavoisier fez esse experimento? Ele pegou um material fósforo, colocou sobre uma balança fechada, hermeticamente fechada, e queimou. Fez produziu ali a reação de combustão. O que é a reação de combustão? Pensamos aí no papel queimando, né? O que acontece no papel queimando? O papel é feito principalmente por celulose, tá? Que é, é uma substância formada por várias porções de glicose ligadas, né? Várias moléculas de glicose ligadas entre si. E aí, reagindo com o gás oxigênio, né, sob calor, uma faísca, existe então a produção de vários componentes, principalmente carbono e gás carbônico, tá? E água, tá? O carbono se a combustão for incompleta, principalmente gás carbônico e água. Então, o que acontece é a emanação de gás. Como o gás costuma sair do sistema, então Lavoisier pensou o seguinte: não, eu vou fechar o sistema, não vou deixar sair nada. Vamos ver o que acontece. Ele percebeu que a massa se mantém, ela se conserva, tá? Dando exemplo aqui, o alumínio que temos na panela em casa, né? Naturalmente, quando se está utilizando um calor,
o alumínio da panela reage com gás oxigênio e produz aquela película que, dependendo do cozimento, é branca, dependendo do cozimento, é preta, tá? O óxido de alumínio. Geralmente é branco, o óxido de alumínio é branco. Se combinado com algum alimento, pode ser pretejado, tá? É, a formação dessa película, ela é importante, ela é até salutar para evitar a ingestão de alumínio, ou seja, né, evitar aí a Aqui escuta. absorção de O um microfone não tá ligado. componente que pode causar mal de Parkinson. Tá? É, e não existe um problema de essa película seja formada para evitar, né, o desenvolvimento do mal de Parkinson. É bom que ela seja formada e que aí a panela não seja excessivamente areada, ok? Durante esse processo, se reagirmos 27 gramas de alumínio com 32 gramas de gás oxigênio, sempre vai haver a formação de 59 gramas de óxido de alumínio. Sempre, tá? Por quê? Porque segundo o que Lavoisier entendeu, na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Então, não vai haver perda de alumínio ou perda de gás oxigênio, tá? Não vai haver uma massa menor do produto do que a dos reagentes, tá? Se isso acontecer, é só porque vai sobrar reagente. A única forma de que isso aconteça. Da mesma forma, se existe 27 gramas de alumínio no início, 32 gramas de gás oxigênio, não vai haver uma massa maior do que 59 gramas de óxido de alumínio. Ok? Bom, e não só Dalton identificou a lei que estabeleceu, com base no estudo de Lavoisier, como principalmente com base no estudo de Proust. Tá? O estudo de Proust tem muito mais a ver com a lei das proporções múltiplas de Dalton. O que Proust fez? Ele variou as massas dos reagentes. E o que ele identificou? Que se eu dobro a massa de alumínio e dobro a massa de gás oxigênio, na reação há o dobro no produto de óxido de alumínio. Se quadruplico 4 vezes essa massa, 4 vezes a massa de gás oxigênio, 4 vezes a massa de alumínio. Então, a produção de 4 vezes óxido de alumínio. Ou seja, a proporção entre as massas de reagentes e produtos dentro da reação é constante, é definida. Por isso, foi instituída como lei das proporções definidas, tá? Não altera essa proporção, é sempre a mesma, tá? Se diminuir pela metade cada massa dessa, de reagente, eu vou ter também a metade da massa de produto, ok? Então, em resumo, as leis ponderais, que são os fundamentos da estequiometria, são a lei da conservação das massas de Lavoisier, ou seja, em que não há perda nem ganho de massa, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. A lei das proporções definidas de Proust, ou seja, que existe sempre uma proporção entre as massas de reagentes e produtos dentro da reação química, e a lei das proporções múltiplas de Dalton, que a depender das proporções que existem, podemos ter diferentes produtos na reação. Okay? Então, feito isso, tá? Feita essa parte inicial teórica, para entendermos a prática, então vamos partir para a prática. Tá? Primeira parte importante é a pesquisa. Né? Nessa prática, qual que é a toxicidade envolvida no procedimento? Toxicidade do ácido acético do primeiro.
bicarbonato de sódio. Aquela mesma que a gente já viu do bicarbonato de sódio e o ácido acético, por ser ácido, ele pode, né, ressecar as mãos, cair os olhos, tomar os cuidados básicos que já se toma em casa, ok? Bom, e os objetivos da prática? O que que vamos ver na prática hoje? Vamos, então, como que as leis ponderais são aplicadas. Ninguém falou de taxação de Pix, não. Quem falou de taxação de Pix foi o Lula. Como as leis ponderais são aplicadas em um sistema contendo bicarbonato de sódio e ácido acético, tá? Vamos, então, fazer a reação, né? Promover a reação entre ácido acético e vinagre, tá? O bicarbonato de sódio, tá? O ácido acético do vinagre e o bicarbonato de sódio. Identificar se as massas se conservam, identificar a proporção entre as massas de ácido acético, de bicarbonato de sódio e dos produtos da reação, inclusive identificando, né, o quanto por cento está próximo de uma proporção teoricamente descrita, e isso é o rendimento percentual, eu vou explicar mais para frente, tá? E identificar a quantidade de bicarbonato de sódio presente numa amostra com base nas leis ponderais, ok? Então, como eu comentei, a reação química é entre o ácido acético presente no vinagre, o bicarbonato de sódio, tá? E o que que produz essa reação química? Acetato de sódio e ácido carbônico. O ácido carbônico, ele é uma substância instável. Quando é formada, se decompõe em gás carbônico e água, tá? Então, escrevendo em uma equação química, o ácido acético do vinagre, tá? Reagindo com bicarbonato de sódio, formando acetato de sódio, gás carbônico e água líquida, tá? Vamos utilizar o bicarbonato de sódio sólido, tá? E tanto o ácido acético quanto o acetato de sódio no meio aquoso, ok? Bom, se vamos trabalhar com massa, então o importante aqui é identificarmos o quê? O uso da balança. E, para usar a balança, tem os mesmos cuidados já descritos na segunda aula prática e na terceira aula prática. Relembrando, primeira parte, limpar a balança. Segunda parte, ligar na tomada para que ela estabilize. Terceira parte, verificar o nivelamento da balança. Ali na bolha, ela tem que estar dentro do ciclo ali, onde tem um botão de nivelamento. Verificar a calibração, se ela está calibrada. Se ela não estiver calibrada, proceder com a calibração, ok? E, no caso específico da nossa prática de hoje, vamos utilizar um copo de Becker, tá? Um copo, né? Quem não tiver aí no laboratório pode usar um copo comum. Colocar na balança e tarar. Vamos zerar a balança, porque vamos medir a massa. É interessante medir a massa dos reagentes e produtos, ok? Então, a primeira parte da aula prática vai ser identificar o comportamento da massa total do sistema racional. Essa primeira parte está relacionada com qual das leis ponderais? Lei de Lavoisier, lei da conservação das massas, né? Então, primeira parte, o que vai ser realizado? Com o copo de Becker ali, a balança zerada, adicionar cerca de meio grama de bicarbonato de sódio.
Estou utilizando aqui meio grama de bicarbonato de sódio. Por quê? Porque o interessante vai ser tampar hermeticamente o sistema. Ele tem que estar totalmente fechado, tá? Então, uma massa pequena, é possível conseguir uma emanação pequena de gás a ponto de eu conseguir manter esse gás dentro do recipiente. Caso a massa seja muito grande e o sistema não seja hermeticamente fechado, há escape de gás e isso pode interferir no resultado final. Então, o sistema tem que estar hermeticamente fechado. Se tiver aí onde estiver realizando, tiver uma forma de obter um sistema que seja hermeticamente fechado, é possível utilizar uma quantidade maior de bicarbonato de sódio, ok? O interessante aqui é promover a reação como um procedimento que pode ser encontrado na internet chamado enchimento de balão. A ideia é a mesma, tá? Só que ali naquele procedimento se utiliza um balão de festa na boca de uma garrafa. E ali não é um sistema hermeticamente fechado, tá? Então, por isso que eu estou utilizando uma quantidade pequena de bicarbonato. E veja que está somente de um lado aqui do copo de Becker, porque eu vou adicionar vinagre. Então, eu tenho que retirar o copo de Becker da balança e tarar. Por quê? Porque eu quero saber a massa total do sistema no final, ok? Então, a massa todinha que tiver na balança, né? Tudo que tiver na balança é que vai importar para a massa, tá? Então, vejam aqui. E aqui eu passei um papel, um filme, né? O filme de PVC sobre a boca do beck e deixei somente uma abertura para colocar o vinagre do outro lado do copo de beck. Então, se adiciona o vinagre sem que entre em contato com o bicarbonato, tá? Que é para não reagir, e fecha-se hermeticamente esse becker com um papel de filme, tá? Tem que estar bem fechado ali para que não haja o escape de gás, tá? Feito isso, então, aí sim, coloca o vinagre em contato com o bicarbonato e coloca-se na balança e vamos acompanhando a massa total do sistema, tá? Então, o que é esperado aí como resultado? Tá? Fica aí a pergunta para ser respondida, ok? Essa é a primeira parte da aula prática de hoje, tá? Primeiro procedimento. Pergunta: o vinagre vai reagir com todo o bicarbonato de sódio presente ali? Coloco apenas algumas gotas de vinagre, tá? Então, a ideia aqui não é promover a reação completa, tá? A ideia é só identificar que a reação ocorre e qual que é a massa total do sistema enquanto ela ocorre, tá? Então, não há a reação completa nesse caso. Não é para ser reação completa, tá? A ideia não é essa. A ideia é sobrar sólido, sobrar bicarbonato de sódio. Nesse caso, então, o ácido acético do vinagre vai ser o que chamamos de reagente limitante, ou seja, ele limita a ocorrência da reação. Como vai sobrar bicarbonato de sódio e vai faltar ácido acético para completar a reação com todo o bicarbonato de sódio, então o ácido acético é chamado de reagente limitante e o bicarbonato de sódio é o que vai estar em excesso. Então, ele é o reagente em excesso, ok? Bom, vamos para agora a segunda parte do procedimento experimental, tá? Então, sim, antes disso, como
que se pode identificar a massa de bicarbonato de sódio que reagiu? Vou colocar ali, colocou o vinagre em contato com o bicarbonato de sódio ali, com o becker tampado. É possível identificar a massa de sódio que reagir? Relembrando, na equação, um dos produtos é gás carbônico. E como gás, somente ele é produto. E a tendência do gás é fazer o quê do sistema? A parte do sistema? Sair. Ele vai sair do sistema, então a massa total do sistema vai ser diminuída se o sistema estiver aberto. Então, como identificar a massa de carbonato de gás carbônico que foi produzida? É só retirar a tampa, né? No caso aqui do procedimento descrito, o papel filme, né? O filme de PVC. No caso de outro procedimento, aí a tampa hermética, né? É só abrir o sistema. O gás carbônico vai ser expelido, e aí a diferença de massa vai ser a massa do gás carbônico. A massa de gás carbônico, ela tem dentro da reação, ela é estequiometricamente proporcional à massa de bicarbonato de sódio. Então, é só fazer a proporção entre gás carbônico e bicarbonato de sódio, que identifica-se a massa de bicarbonato de sódio que reage. Ok? Vamos comentar isso na aula que vem, mas só adiantando, voltando à reação, pode-se ver que não tinha nenhum coeficiente estequiométrico, ou seja, não tinha nenhum número à esquerda de nenhuma fórmula, ou seja, a proporção é tudo de 1 mol de cada reagente para 1 mol de cada produto, tá? 1 para 1, para 1, para 1, para 1. Então, é só identificar pela massa molar para poder resolver esse exercício, tá? Segunda parte da prática, o comportamento das massas individuais do sistema reacional. Está relacionada a que parte, que lei ponderal? Que parte da estequiometria? A lei das proporções definidas de Proust. Aí vamos identificar as massas individuais do sistema reacional com base nas proporções que existem ali da reação, ok? Então, a ideia é agora a partir de um comprimido antiácido, não mais um bicarbonato de sódio em pó, tá? Como vai ser realizada a reação química entre o bicarbonato de sódio do comprimido antiácido e o vinagre, que é líquido, deve Ficou ser... sem áudio um instante. Então, é necessário medir a massa do vinagre em um copo, que deve estar contido em um copo, medir a massa, ao mesmo tempo, do comprimido antiácido, e a reação, ela vai, né, quando tiver efervescência, vai emanar líquido, né? O gás vai expulsar líquido. Então, é por isso que é importante tampar aí com vidro relógio, ou quem estiver fazendo em casa com pires, né? E medir a massa do pires, porque aí vai ter líquido ali embaixo, né, do vidro relógio, né, ou do pires. Então, tem que medir a massa de tudo, tá? Tudo ao mesmo tempo tem que estar medindo a massa, ok? Bom, então, para identificar aí o comportamento de cada massa, então, mede-se tudo, o copo, o vinagre, o comprimido antiácido e o vidro relógio, tá? Depois, né, anota essa massa, remove o conjunto da balança. Por que vamos remover todo o conjunto da balança? Que o vinagre pode cair na balança e estragar o prato, porque ele é ácido, né? Ele pode corroer ali o prato. Então, vamos tirar da balança, tá? Adiciona o comprimido ao vinagre e tampa com vidro relógio. Ok? Em seguida, né, depois que todo o sistema estiver quieto, já tiver completada a reação completa, né, não tiver mais
nenhum gás emanando, não se perceber a reação química acontecendo, é só devolver o conjunto ali na balança, ok? Bom, e a diferença de massa, novamente, está relacionada ao gás carbônico, ok? Então, aqui está o que eu havia comentado, é tudo um mol de cada reagente para um mol de cada produto, é a estequiometria da reação. E aí, a partir das massas molares, pode-se fazer aí uma regra de três ou qualquer conta, né, que identifique a proporção aí. A diferença das massas, ela é proporcional à massa de gás carbônico, okay? que reagiu, e aqui é a proporção entre as massas molares, 44 gramas de gás carbônico, 84 gramas de bicarbonato de sódio. Só que tem um detalhe, o comprimido antiácido, para que ele serve? Ele serve como antiácido. E por que ele serve como antiácido? Ele serve exatamente para quê? Ele serve para distúrbios digestivos, né? E onde que está o ácido no distúrbio digestivo? É o ácido clorídrico do estômago, né? Quando o estômago ele produziu ácido demais, né? Por alguma razão qualquer, ele tem ácido demais, então começa a dar problemas estomacais, e aí é só preparar um antiácido, né? E tomar. E o que o bicarbonato faz? Ele, como a gente vê, ele reage, neutraliza o ácido. No caso aqui, a gente está utilizando o vinagre, né? Que é para simular exatamente o que acontece no estômago. Quando fazemos isso, né, sem usar o vinagre, porque a gente não vai tomar o vinagre, né, não vai fazer essa reação no vinagre e tomar, porque no final vai ficar ácido, e aí só vai piorar o problema digestivo. A gente faz em água, não é? Para fazer em água, é necessário ter carbonato de sódio também, tá? Que é para maximizar a quantidade de bicarbonato de sódio que restar ao final no sistema, tá? E no próprio comprimido antiácido tem ácido que é exatamente desenhado para maximizar a quantidade de bicarbonato de sódio que ficar em solução, tá? Então, também vai haver aqui uma diferença de massa relacionada ao carbonato de sódio. Para simplificar, vamos fazer o equivalente ao bicarbonato de sódio, porque a estequiometria do gás carbônico para o bicarbonato é a mesma. A estequiometria vai mudar aqui para o ácido e para o acetato de sódio, né? Se fosse necessário calcular a quantidade de ácido, aí a gente teria uma outra estequiometria, mas pensando a partir aqui somente do gás carbônico, a estequiometria é de 1 mol para 1 mol. Então, vamos fazer o equivalente em bicarbonato de sódio. Olhando ali no rótulo do comprimido antiácido escolhido, existe 1.845 miligramas de bicarbonato de sódio e 400 miligramas de carbonato de sódio. Qual seria o equivalente de bicarbonato de sódio? É só eu multiplicar pela relação de massas molares, tá? 400 vezes 84 dividido por 106, que é 106 sendo a massa, né? 106 gramas é a massa molar do carbonato de sódio, tá? Isso dá 317. Então, a massa que, segundo a lei de Proust, deve ser calculada para bicarbonato de sódio é de 2 gramas 162 miligramas, tá? Então, para identificar o rendimento percentual, ou seja, o quanto que está próximo da lei de Proust, o que se faz? Mede-se a massa de gás carbônico na prática, né? Fazendo um procedimento experimental, e a partir daí calcula-se a massa de bicarbonato de sódio, e aí essa massa é chamada de rendimento prático. O rendimento percentual é pegar essa massa
do experimento, dividir por 2,162 gramas e multiplicar por 100%. Ok? Isso, então, quanto mais próxima essa reação tiver da lei de Proust, mais próxima estará de 100%, tá? Na aula que vem eu vou comentar por que é que existe essa questão do mais próximo a 100%. E a terceira parte vai ser a determinação da quantidade de bicarbonato de sódio presente numa amostra. Procedimento exatamente igual à segunda parte. Só que agora a amostra vai ser desconhecida, ela não terá a quantidade de bicarbonato de sódio, nem de carbonato de sódio determinada ali na amostra. Então, vamos descobrir se é igual ao comprimido de ácido antiácido já utilizado na segunda parte, ou se é diferente, ok? Então, medir a diferença de massa para identificar. Então, importante, não esqueça de anotar todos os dados experimentais para poder fazer os cálculos, identificar os resultados, quais sejam, ok? Tá? Então, anota as massas em todas as partes indicadas, tá? Então, só deixar uma questão aqui. Qual que é a quantidade de carbonato de sódio que resta em solução após a completa efervescência de um comprimido antiácido em água? Como que é possível determinar isso? Né? Se a gente toma um bicarbonato, que é para neutralizar uma parte do ácido do estômago, então pode-se utilizar a mesma reação para identificar a quantidade de carbonato presente no antiácido preparado. Ok? Então é isso. O procedimento experimental é esse descrito, tá? Se quiser enviar o vídeo, né, quem estiver fazendo aí fora do laboratório, pode enviar, ou dentro do laboratório que não esteja aqui dando em vaso, pode enviar. Quaisquer dúvidas, estou à disposição. Ok? Bons estudos, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.